Beleza. Essa segunda etapa da aula prática do sistema circulatório, nós falaremos a respeito das principais artérias e das principais veias do corpo humano. Vejam então aqui, saindo diretamente do ventrículo esquerdo, a aorta ascendente. A aorta ascendente é a primeira porção da aorta. Veja que saindo da aorta ascendente, nós temos a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. A seguir, a aorta ascendente, ela descreve uma curvatura para a esquerda, chamada então de arco da aorta. O arco da aorta, ele possui 3 ramos importantes. O primeiro ramo é esse aqui, tronco braquiocefálico. O segundo ramo, que vem na sequência, é esse aqui, artéria carótida comum esquerda. E o terceiro ramo, na sequência, é a artéria subclávia esquerda. Voltando agora para o lado direito do corpo, observem o primeiro ramo do arco da aorta, representado aqui pelo tronco braquiocefálico. Observe como ele se divide, ele se bifurca em 2 ramos, um que vem em direção à cabeça, a artéria carótida comum direita, e um outro ramo que vai se dirigir para o membro superior direito, chamado de artéria subclávia direita. Muito bem. A artéria carótida comum direita, ela sobe do lado direito do pescoço e ela termina se bifurcando em 2 artérias. A que fica anterior à pinça é a artéria carótida externa e faz a irrigação sanguínea da parte externa da cabeça e do pescoço. E o outro ramo que fica posterior à pinça é a artéria carótida interna. Essa artéria carótida interna, ela penetra no crânio para fazer a irrigação da maior parte do encéfalo. A artéria axilar é aquela artéria, então, que é praticamente a continuação da artéria subclávia. E ela está localizada na região da axila. A seguir, essa artéria na região do braço é chamada de artéria braquial, onde na altura do cotovelo, ela se divide em 2 ramos terminais, na artéria radial e na artéria ulnar. Após a curvatura do arco da aorta, a aorta tem um trajeto descendente dentro da cavidade torácica, chamada de aorta descendente ou aorta torácica. Essa aorta torácica, ela atravessa o diafragma e aí ela passa a ser chamada de aorta abdominal. A aorta abdominal, ela termina na altura da 4ª ou 5ª vértebra lombar, se dividindo em 2 ramos terminais, chamados de artérias ilíacas comuns, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Tanto a artéria ilíaca comum direita como a artéria ilíaca comum esquerda, elas se subdividem na artéria ilíaca externa e na artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, ela vai fazer a irrigação de vísceras e estruturas que estão dentro da cavidade pélvica, enquanto que a artéria ilíaca externa, ela atravessa o ligamento inguinal para chegar na coxa e ser chamada de artéria femoral. Na região da coxa, nós temos então a artéria femoral. Essa artéria femoral, ela tem um trajeto que passa por trás da articulação do joelho. E aí essa artéria passa a ser chamada de artéria poplítea. Finalmente, essa artéria poplítea termina na artéria tibial posterior. Artéria essa que faz a irrigação sanguínea do compartimento posterior da perna,
que faz então a irrigação sanguínea dos músculos da panturrilha. Essa artéria tibial posterior, ela emite ainda um ramo que é chamado de artéria tibial anterior. E essa artéria tibial anterior, ela faz a irrigação então do compartimento anterior da perna, enquanto que um outro ramo proveniente também da artéria tibial posterior, chamado de artéria fibular, faz a irrigação sanguínea do compartimento lateral da perna. O sistema venoso é o sistema que faz o retorno do sangue de todos os compartimentos do corpo para o coração. Esse sistema venoso, ele é formado por veias superficiais e também por veias profundas. As veias profundas, elas acompanham as artérias, recebem o mesmo nome e têm a mesma disposição das artérias. Por isso, nós vamos chamar a atenção aqui, inicialmente, das veias superficiais. Vejam na perna a veia safena parva. Essa veia safena parva, ela se forma no arco venoso dorsal do pé. Ela passa posteriormente à panturrilha para desembocar na veia poplítea. A veia poplítea, por sua vez, é uma veia profunda que acompanha a artéria poplítea. Outra veia superficial que fica no membro inferior é a chamada veia safena magna. É essa veia grande que nós temos aqui. Essa veia safena magna também começa no arco venoso dorsal do pé. Ela tem um trajeto ascendente, passando medialmente a tíbia e medialmente a coxa, para desembocar na veia femoral, que fica do lado da artéria femoral. A veia femoral, logo que ela passa pelo ligamento inguinal, ela cai na cavidade pélvica. E aí essa veia passa a ser chamada de veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa, ela recebe uma veia que vem da cavidade pélvica para formar a veia ilíaca comum. A veia ilíaca comum do lado direito, ela se junta com a veia ilíaca comum do lado esquerdo, para formar a veia cava inferior. A veia cava inferior é uma veia bastante calibrosa que fica do lado direito da aorta abdominal. E todo o sangue da parte inferior do corpo e também da cavidade abdominal chega no coração por intermédio da veia cava inferior. No membro superior, nós também temos veias superficiais e profundas que fazem esse retorno venoso para o coração. As veias profundas, elas acompanham as artérias e recebem os mesmos nomes das artérias. Já as veias superficiais, nós temos, então, a veia cefálica, que é essa veia que tem origem no arco venoso dorsal da mão, e ela tem um trajeto lateral no antebraço e no braço, para terminar na veia axilar. Outra veia superficial encontrada no membro superior é a presença da veia basílica. Essa veia basílica também tem origem na rede venosa dorsal da mão. Tem um trajeto agora ascendente, passando medialmente no antebraço, e no braço ela perfura a fáscia do braço para, juntamente com as veias braquiais, constituir a veia axilar. A veia axilar, veia essa situada na região da axila. A seguir, essa veia, ela se projeta em direção ao coração, mas passa, antes disso, a ser chamada de veia subclávia. A veia subclávia, ela
se junta com a veia jugular interna, veia essa que faz a drenagem venosa da cabeça e da maior parte do pescoço, se juntam para formar a veia braquicefálica direita. A mesma coisa acontece do outro lado, a veia braquicefálica esquerda, que se juntou, que se uniu pela formação da veia subclávia esquerda, juntamente com a veia jugular interna do lado esquerdo. As veias braquicefálicas esquerda e a direita, elas vão se confluir, vão se juntar para formar a chamada veia cava superior. Essa veia cava superior, ela faz a drenagem venosa do sangue de todo o membro superior, faz a drenagem venosa de cabeça e pescoço e também do dorso.